seu carinho, do seu amor. Estejam conosco nessa manhã de domingo, nessas horas em que a gente procura, através do estudo, do desenvolvimento, evoluir, crescer um pouco mais e nos aproximarmos ainda mais do mundo espiritual. Que a presença de Jesus continue agora, hoje e sempre com cada um de nós. Que assim seja. Muito bem. Não é palestra, é um bate-papo. E hoje, mais do que nunca, como é férias, como professor eu estou em férias, então quem vai trabalhar são vocês. As perguntas serão feitas, as respostas vocês darão. No final teremos uma provinha. Mas o título, eu chamei de Fronteira do Conhecimento. Na verdade, o objetivo é, mais do que nunca, nos livros, né, na literatura espírita, mais do que ler, a gente precisa estudar. Então eu peguei, com o auxílio de Inácio Ferreira, não sei se conhece, autor de várias obras, Espírito, Inácio Ferreira, Carlos Bacelli é o médium. Peguei o livro Nosso Lar e, destrinchando praticamente capítulo por capítulo, o que está lá em Nosso Lar. Porque, quer seja romance, quer seja um livro espírita mais técnico, mais robusto, mais do que ler, é importante a gente tentar identificar o que está sendo colocado naquelas linhas, as afirmações que eles nos fazem, né? Então o convite hoje é que a gente, usando a imagem de Rodin, que a gente pense um pouco, né? Vamos pensar um pouco daquilo que está colocado no livro, em particular, né? Estudar um pouquinho da vida além da vida, que é o que uma casa como essa defende, prega, treina, procura curar, né? Então eu peguei o Nosso Lar. Isso aqui é uma imagem do filme, né? Aqui são duas capas mais novas, mais antigas do Nosso Lar. É um livro recente, como vocês podem ver. Acho que ninguém está nessa sala, com exceção dos meus cabelos brancos, acho que ninguém estava nascido nessa época. O Chico já escrevia, vocês estavam lá só o urubu servando. 1943. É importante para o homem, estando ainda encarnado, saber o que realmente o espera além da morte do corpo. Eu não sei vocês, mas eu espero um mundo tranquilo, 77 virgens, vida na babesca, vou passar o resto da existência tocando harpa. É isso? Nesse livro, como introdução, o Emmanuel escreve Novo Amigo. E olha o que Emmanuel coloca no prefácio do livro. Todo leitor precisa analisar o que lê. Analisar. É indispensável cogitar do conhecimento dos nossos infinitos potenciais, aplicando-os no serviço do bem. A maior surpresa da morte carnal é nos colocar face a face com a nossa consciência. É ela que vai edificar céu, purgatório ou abismo. É a minha consciência que vai me levar para esse estágio. A Terra, a vida na Terra, a Terra é uma escola, não é isso? É uma oficina sagrada em que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Ou seja, se eu perder essa oportunidade de treinar, estudar, crescer, evoluir, eu vou ter um preço. Qual vai ser o preço? Eventualmente,
na hora que eu lá em cima me encontrar com ela, a minha consciência, eu vou estar no que eventualmente seria o céu para mim, ou um umbral pesado, inferno, seja lá o que for. Aí André Luiz diz o seguinte também na apresentação do livro, que uma existência é um ato, um corpo, simples veste, um século para nós é um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo é uma aquisição, a morte um sopro renovador. Quantas mortes nós já tivemos? Aliás, por que eu vou ter medo da morte? Morro de medo de morrer. Você já morreu trocentas vezes. O que é cada morte? Uma renovação. Olha, Elcio, uma existência é um ato. Você, com seus artigos, com o seu trabalho de teatro, vai fazer a nossa vida em vários atos. Muitos atos. Muitos atos. Muito bem. Ainda André Luiz, seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Baixar o pano é sair dessa existência, fui para o plano espiritual, pronto. Os meus problemas estão todos resolvidos. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, triunfos, mortes vou ainda necessitar? Necessitar para quê? Para quê? A vida caminha em direção à luz. Nosso objetivo é voltar para a casa do nosso Pai. Parábola do filho pródigo, né? Seria cada um de nós saímos de um espaço, de um local junto do nosso Pai e fomos pela vida. Onde é que nós estamos, né? Comparando com o filho pródigo, onde é que nós estamos atualmente? Naquelas orgias com os amigos? Ou será que eu estou comendo aquela comida dos porcos porque eu perdi toda a grana, toda a vida? Claro que a imagem de perder dinheiro, etc., é simbólica, né? O tempo que a gente gastou em não seguir um caminho mais positivo, mais evolutivo. Então, quantas existências, reencarnações eu ainda vou precisar ter para alcançar algum espaço maior, né? Alguma dimensão maior? Então, olha lá, primeira pergunta para vocês, capítulos 1 e 2 do Nosso Lar. Diz assim, André Luiz, eu estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados, eu não mais pertencer, eu sabia disso. Eu sabia que estava morto, né? No entanto, os meus pulmões respiravam longos altos. Meus pulmões respiravam. Quer dizer que o corpo espiritual também é dotado de um sistema respiratório? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu não faço a menor ideia porque eu nunca morri. Verdadeiro ou falso? Quer dizer que Niki morro, Niki vou para o plano espiritual, continuo respirando, entre outras coisas, certo? Alguém tem dúvida? Ele escreveu isso. Eu não mais pertencia ao mundo, eu tinha consciência disso, mas tinha falta de ar, me cansava, tinha necessidades outras, por exemplo. Enfim, como a flor de estufa não suportava não suportava agora o clima das realidades eternas. Ele não desenvolveu os germes divinos que o Senhor da vida colocou em minha alma. Eu sufocara criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Na minha vida material, eu abusei. Eu queria o bem-estar. Abusei. Alimento, bebida, sexo, displicência, seja lá o que for.
Não, olha só a informação dele. Não adestrara, não treinei, não desenvolvi os meus órgãos para a vida nova. Que órgãos? Que órgãos? Coração, fígado, rim, pâncreas, cérebro. Significa, veja se é verdadeiro ou falso, que a plena consciência da desencarnação e de que se está em uma outra dimensão depende igualmente de se desenvolver determinadas ligações neuronais, formar sinapses, que facilite ao espírito a conscientização, exercício de espiritualização no período em que ele está encarnado. Para eu entender o lado de lá, eu preciso treinar no lado de cá. Verdadeiro ou falso? Essa aqui você for um criminoso, se for uma pessoa desengrada, você vai levar para lá até mesmo desregramento. Mesmo problema. Faz sentido? Todos lemos Nosso Lar? Sim. Todos lemos Nosso Lar. Não é o filme bem gostoso, bonitinho, etc. Mas o livro, todos lemos Nosso Lar. Eu sempre recomendo a quem está chegando agora, o que eu faço? Cheguei agora no Arcas, o que eu faço? Leia Nosso Lar. Sempre. Se você acreditar, é isso que acontece. Se você não acreditar, é um livro de ficção científica, que é sempre gostoso da gente ler. Outra, veja, capítulo 1. Uma dúvida que eu sempre tenho, assim, ainda não consegui resolver, é se quando a gente desencarna, se a gente raciocina do mesmo modo que a gente raciocina aqui. Se é do mesmo jeito. Tem alguns livros, por exemplo, até que eu voltei lá, ele diz que até fica mais claro o raciocínio, né? Depois de algum tempo. Né? E sempre uma dúvida que eu tenho, se a gente consegue raciocinar do mesmo jeito. Porque quando a gente, por exemplo, sonha, desdobra, sabe, um pouco de sonho, a gente não pensa do mesmo jeito. A gente, inclusive assim, aquela parte da nossa consciência que freia, né, que na moral, isso é errado, não tá, né, desaparece. Então você é meio que instintivo, né? Vamos fazer a comparação seguinte. Alguém já fez uma viagem de avião, sei lá, para a Austrália? 20 horas. Pode lá no dobro. Foi? Dobra, né? 40? Quase. Metade eu já fiz. Né? Você chega num fuso horário diferente, a gente viu aí os jogos na Rússia agora, tinha cidades que a diferença era de 7 horas. Quando você volta, como é que você volta? Livre, leve e solto, ou ainda você precisa Muito cansado. dar uma enquadrada? Tem que ser restaurado. Dar uma restaurada. A pergunta dele, eu desencarnei, estou lá em cima. Aonde? Aonde meus pensamentos me levarem. Os meus hábitos, pensamentos, desejos, vícios, Niki fui, Niki mudou ou Niki continua? Continua. Que nem igual. Que nem igual. André Luiz ficou quanto tempo no umbral? 8 anos. 8 anos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. A filha a irmã de Lísias, filha da dona Laura, ficou 15 dias. Por quê? Por que André Luiz teria ficado 8 anos e a menina ficou só 15 dias? Só um detalhe, só um esclarecimento. Esse tempo é o tempo da Terra. É tempo medido pela Provavelmente Terra. a relação, não diria que é o tempo, a relação que ele faz em relação à Terra, para a gente entender. É o que ele sentiria em Goiás. É o que ele sentiria se encarnado no que estivesse. Né? Porque lá não tem tempo, né? O espaço, né? Mas a relação que eu imagino é que ele faz relação. Se eu encarnado estivesse, teria ficado 8 anos, né? Nas ruas, perdido pelas ruas. Então,
tentando ser mais objetivo. Eu vou igualzinho que eu saio. Tanto que muitos, Inácio disse que a grande maioria, encarna, desencarna e não percebe nada. Não avança nada. Estou desencarnado? Imagina que eu vivi lá, eu sempre vivi aqui. Estou encarnado? Imagina que existe vida após a morte. A vida é essa, eu tenho que aproveitar o máximo possível, porque não vai ter amanhã. Eu fico imaginando assim, aí você desencarnou, aí você acorda, você está naquele pântano que nem estava o André Luiz. Aí você pensa, o que o André Luiz fez não estava no pântano? Rezou. Então vamos rezar. Vamos procurar, vamos ser resgatados. Eu nem preciso desencarnar, para onde eu vou à noite, durante o sono? Onde o projeto me levou. Onde os meus pensamentos durante Aí o dia... assim, qual que é o teu objetivo que está lá no mural? É ser resgatado, não é? Ser resgatado e levado para uma colônia, para um povo. Se eu sair quiser, de lá. né? Se eu aceitar, né? Aí, Se eu aceitar. aí você consegue lembrar o que você aprendeu aqui? Você, o que o André Luiz fez? O que o Nivaldo disse naquela coisa? Vamos fazer, vamos procurar ser resgatado, né? O objetivo é ser resgatado. Você lembra do Chico? O que o Chico dizia? Ore por mim. Ô Chico, é você que tem que orar para mim. Não, ore para mim, Chico. Pelas pressões, né? Chico é um exemplo que, num dos livros, o Inácio diz, né? O dia que ele desencarnou foi um foguete luminoso, né? Um jato luminoso, né? O espírito dele alcançou. Se tem umbral, ele passou a alguns quilômetros, né, do umbral. O Inácio Ferreira, que escreve esses livros, que é médico psiquiatra, que cuida de um hospital no plano astral, está onde? No umbral. Que, aliás, é outra colocação que a gente se perde, né? A gente fala que o umbral é o umbral. Tem vários umbrais. São Paulo é uma cidade umbralina. Você não tem os bairros maravilhosos, evoluídos, e você não tem, eventualmente, uma periferia, as comunidades, a violência, as drogas. Nós vivemos numa cidade umbralina. De repente, eu vivo numa comunidade preso a um sistema de violência. Se eu desencarno, eu vou para onde? Para o nosso lar? Ou vou para um umbral, uma região umbralina, que bordeja a terra, aonde aqueles que têm o mesmo pensamento, sentimento meu, estarão presentes? Eu só vou pensar diferente na hora que eu evoluir. Me cresceu a barba, a roupa começou a se romper, estava numa região desconhecida. Comezinho os fenômenos da experiência material. A barba dele crescia no mundo espiritual. Eu e você não vamos ter esse problema, porque nós já vamos desencarnar, eventualmente, sem cabelo, mas com barba. É garantido. A barba crescia. O que significa isso? E estava vivendo, normalmente. O perispírito produz hormônios que, nesse caso, faziam crescer a barba. Tem emprego para barbeiro lá. Muito emprego para... Aliás, era uma profissão que cada um de nós podia paralelamente aprender, né? Porque, com exceção de alguns, né, bem providos de testa, o jovem está no bom caminho, o cabelo cresce, a unha cresce. Quanto à roupa, será que é razoável deduzir que ele se encontrava, esse T está perdido aqui, ele se encontrava trajado com o duplo da roupa com que ele fora sepultado? Verdadeiro ou falso? Está lá o defunto, em decúbito dorsal, no caixão, você bota aquele terno, gravata,
bota um sapato novo, não é isso? Quando eu desencarno, o corpo está lá, vai ser cremado ou vai para o cemitério? O corpo espiritual vai estar como lá em cima? Peladão, peladão? Vai estar com a roupa que ele está. Isso depende do nível de evolução de quem faleceu, de quem morreu. Se ele tem noção que vai acabar daquele jeito, esse é o sim. E lá também, não quer dizer que vá para o nosso lar, tem outras situações muito mais elevadas. Estou falando do nosso aqui, nosso padrão médio aqui, né? Então, no caso de André Luiz, ele dizia que a roupa estava gastando, estava acabando. Que roupa? O duplo, né? A projeção da roupa com que ele estava no dia que ele foi enterrado. Então, ele respirava, a barba crescia, a roupa desaparecia. Eu tenho a impressão que os corpos cremados, quando vai para o astral, quem se encontra no astral, ele vai ter a roupa da projeção mental dele. Sim. Quer dizer, a roupa Quando ele fala física, dupla, a roupa física que foi cremada, Sim. são cinzas. Sim. Mas ao se encontrar lá, ele vai estar com a roupa que ele idealiza, por exemplo. Se ele tiver... A evolução parece que ele idealiza a roupa que ele quiser. Isso, se ele tiver, mas eu estou falando o padrãozão nosso. Eu não teria essa capacidade. A maioria, nem sei que morri. Eu me encontro num lugar, vou para minha casa, os meus filhos não me respeitam. Fico louco da vida que estão abrindo lá o cofre, pegando aquela grana que eu guardei. Falo para não fazer... Sou gerente de fábrica, dono de fábrica, não quero ser... Ninguém me respeita, porque eu nem percebi que eu morri. Mas me parece que essa inconsciência até reforça essa visão de que ele estará vestido. Porque é uma Sem questão dúvida. de pudor também, né? Há pessoas... Sim. Eu não me importaria de estar peladão lá, mas há pessoas que têm esse... Não, você vai estar com a roupa, o duplo da sua roupa. Se você tiver um grau melhor, você idealiza, né? Você cria, né? O que você quiser. Mas aí a colocação aqui é que, eu reforço aqui, né? Será que isso é verdadeiro ou falso? O conhecimento da verdade, gradativa verdade, nos impõe uma contínua mudança de conceitos. Verdadeiro ou falso? A fila anda. E nós vamos ter aí no final do mês aqui a Feira do Livro, né? Dia 29 de junho. Na Feira do Livro, fatalmente haverá exposição de inúmeros títulos, né? Fundamental que a gente estude, leia. Mais do que ler, estude, avalie. Porque a gente passa batido por muitas coisas. Vocês querem ver? Persistiam as necessidades fisiológicas. Que necessidades seriam essas? Sede, fome, banheiro. Banheiro, número 1, número 2. E nem aqui. Significa que ele continuava realmente experimentando as mais comuns necessidades fisiológicas dos encarnados: alimento, água, excreção, sono, repouso, atividade, abrigo, temperatura adequada. Verdadeiro ou falso? Porque a gente fala assim, não, a Terra é uma cópia um pouco não tão clara do mundo espiritual. Se a Terra é uma cópia do mundo espiritual, se eu na Terra tenho necessidades fisiológicas, Niki desencarno, veja, estou falando No geral. Se eu sou um espírito de tanta luz que eu vim aqui para dar um input na Terra, eu já vou para uma outra dimensão, onde muito provavelmente alimento não tenho necessidade. Eu vivo do amor, do prana, da energia do espaço onde eu estou. Estou falando da grande maioria nossa.
até na linguagem deles, dizem que a Terra aqui é um pálido reflexo. Do mundo. Pálido reflexo. Pálido reflexo do mundo espiritual. Sim. É uma cópia muito imperfeita. Um rascunho. Um rascunho. Olha só, a fome me castigava, e não obstante o abatimento progressivo, não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparava-me com verduras que me pareciam agresses, verduras, em torno de humildes filetes de água. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam forças irresistíveis a imperirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada. Verdura, água, estrada, lama. A gente tem isso aqui? A gente tem isso lá? Significa que as suas necessidades de André Luiz não eram ilusórias, eram reais, porque na dimensão espiritual em que ele se encontrava, existiam nascentes de água, ou seja, existe água para atender as necessidades do corpo espiritual que são similares às do corpo físico. Está claro isso? Já tinha me dado conta disso? Já pensei nisso? Primeiro, capítulo 1 e 2 de Nosso Lar. Pegou um cantil. Se você puser um cantil. Alvo lençol foi estendido ali mesmo à guisa de maca improvisada, prestando-se ambos os cooperadores a me transportar. Significa que o resgate daquela região umbralina se deu à semelhança do resgate que se efetua de um doente que mal consegue manter-se em pé, com a possível utilização de veículo apropriado até os portões de Nosso Lar. Verdadeiro ou falso? Estender um lençol, ele estava caído, sem forças. Lençol seria o equivalente a uma maca. Deve ter sido levado a uma ambulância, o equivalente a. Imagina até que a densidade física, porque tudo é matéria. A densidade física deve ser até bastante correspondente à nossa ali, né? Que, por exemplo, se fica imaginando, ele não tem um corpo físico, então pega na máquina, pode pegar na mão, né? Mas não, a densidade física nessa outra dimensão também obedece a essas proporções. Nessa outra dimensão. Agora, imagina São Paulo. São Paulo eu tenho bairros classe A, B, C, D. Umbral, eu tenho espaços umbral A, B, C, D, E. Onde eu estava, eu não conseguia volitar. Eu tinha aqui pesão. No filme, tem uma passagem no filme que o pessoal que morreu na guerra, um grupo deles veio caminhando para chegar em Nosso Lar. Então, neguinho com, machucado no olho, enfaixado, etc. É uma imagem. Alguns vêm carregados, outros vêm em veículos. Tudo bem até aí? Estranho ou não? Já tinha pensado nisso. Agora, capítulo 3 a 8 do Nosso Lar. Grandes árvores, pomares, jardins. Você concorda que existe flora com a presença da reprodução vegetal na multiplicação das árvores, dos frutos e das flores? Existe árvores no mundo espiritual? Sim. Frutas? Flores. O mar azul. O mar azul. Mares. Animais. Mas se a gente compreender, tiver a consciência que somos uma projeção dessas dimensões, ora, se somos uma projeção, é evidente que a matriz está lá, aliás, a matriz deve estar muito além.
É a projeção da projeção da projeção. E então, o que irradia aqui na terceira dimensão e nesse mundo nosso manifestado é o que existe lá, exatamente o que existe lá. Muito provavelmente, muito mais bonita. Quando eu falo em flora, fauna, mais colorida, na medida que eu vou, né, ascendendo. Porque se eu tiver, por exemplo, o livro O Abismo, já ouviram falar no livro O Abismo, como devem ser as árvores do mundo do abismo, né? E do subabismo? Aqui a gente tem rio, seguramente tem. Tem árvores, seguramente tem. Mas como é que elas seriam? Então, aqui a gente vê tudo em 3 dimensões. Lá a gente vê em 4 e 5 dimensões. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Nem sei o que é isso. Deve ter uma beleza assim, exuberante. E também o outro lado tem uma beleza exuberante, mas também tem, digamos assim, um passaporte para você chegar lá um tanto quanto pesado. Você vai ter que evoluir um bom bocado. Né? O que mais? Olha só, graciosos edifícios alinhavam-se a espaços regulares em formas diversas. Será que a cidade foi construída por engenheiros, arquitetos, pedreiros? Ou essas construções não passam de criações temporárias da mente dos trabalhadores? O que seria esse parece? Segundo o que eu já vi, o nosso caso, dessa época, ele já foi reformado mais de 1000 vezes, ampliado, modificado. Nessa época, nosso lar era, sei lá, 1 milhão de habitantes. Né? Tem engenheiro em nosso lar? Sim. Pedreiro? Aliás, eu ouvi uma boa de um camarada que contratou um serviço e foi mal feito. Ele disse: cuidado com os mineiros. Mineiros é engenheiro, pedreiro, marceneiro, ferramenteiro, torneiro, tudo que é eiro, ele te enrola. Né? Tem construção em nosso lar? Prédio é prédio? Parede é parede? Ué, mas se André Luiz vier aqui agora, ele não passa pela nossa parede? Essa parede é obstáculo para ele? Não. E lá em cima, em nosso lar? A parede da casa é obstáculo para ele? Sim. 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 Os prédios são prédios? Sim. Volto a lembrar, uma das visitas que André Luiz fez, ele vai para um local, o Ministério da Regeneração, onde ele é um prédio, onde ele desce inúmeros degraus. Ou seja, está indo para o subsolo. Né? Ele desce inúmeros degraus. Ora, se ele desce inúmeros degraus, é porque nosso lar não é uma nave espacial, é uma construção física. Ele desceu para quê? Para ver aquelas criaturas desencarnadas que não tinham condição de viver em nosso lar. Eles estavam como que hibernando, como se estivessem em coma. Nas câmaras, né? Nas câmaras de identificação. Por quê? Porque se eles acordassem, eles não teriam condição. É como se você ficar, sei lá, fizer uma cirurgia nos olhos. O que o médico diz depois? Olha, vamos pôr um tampão, aos poucos você vai vendo a claridade, etc. Porque se você pegar a claridade de imediato, vai dar problema. É alguma coisa equivalente. Então, as construções são construções, cimento, pedra, sim. Um outro tipo de material, provavelmente. Mas é construído que nem aqui tijolo, Que nem tijolo ou é plasmado, né? Que é tijolo por tijolo num desenho mágico, não é essa a música do Chico? É. Agora, que tipo de tijolo? Que tipo de energia é matéria, matéria é energia. Então lá existe construção? Sim. Tanto que ele foi na casa de Lísias e tocou a campainha.
vai ver aqui. Então, é construção, sim. Agora, esse tijolo nosso aqui, provavelmente não. Com outro tipo de construção, de composição química. Na tabela periódica que a gente estudou lá em química, né? Os elementos são outros. Eu imaginava que era uma coisa assim, plasmava uma coisa, parecia, né? Era construído um... Posso plasmar? Posso. Mas a construção é construção. Se eu tenho necessidades fisiológicas, o que eu faço? Opa, vou plasmar num banheiro. Plasmei o banheiro, vou ao banheiro, desaparece o banheiro. Não dá. Eu não tenho essa capacidade. A grande maioria de nós que está nesse grande umbral. É construção, sim, física, material. Para isso tem os construtores, né, que são seres muito mais elevados e eles constroem planetas, galáxias, universos, tudo plasmando. Os engenheiros siderais. Aí, Santos Dumont desencarnou. Né? Muito bem. Aí quando ele tomou consciência, que ele teve uma série de problemas, quer dizer que os amigos espirituais, quer dizer que não fui eu que construí o avião? Não, na verdade os amigos espirituais induziram você a que você construísse o avião. Então quer dizer que os amigos espirituais são os criadores do avião? Não, não é bem isso, porque esses que te ajudaram foram ajudados. Então são esses outros? Não, porque dá para entender? O processo é. Então, na hora que ele fala que os engenheiros, enfim, a construção foram intuídos por outros, então hoje aqui no Arcas eu recebo uma mensagem de alguém desencarnado. Esse alguém desencarnado, onde ele estiver, ele pode receber a mensagem de outro desencarnado no plano superior. E assim é o processo. Processo de evolução, um ajudando o outro. Nós não consideramos o Espiritismo uma doutrina inteiramente revelada. Não dá para saber toda a verdade. Se o pouco que Kardec fez, olha, são 3 corpos, já deu o rolo que deu. Então, os estudos complementares para nós é fundamental. E hoje, cada vez mais, a gente tem acesso a isso. Não dá para a gente ficar parado. Não há mais tempo. Tenho que estudar, desenvolver, ampliar a minha capacidade. Já ouviram falar no Papa Passe? O que é o Papa Passe? Vou sempre, tomo passe, sabe? Vou sempre, tomo passe, sabe? Mas tem palestra. Pô, palestra é um saco. Então, que horas começa a palestra? 2 horas. E o passe? 2h30. Eu chego 2h35. Tomo passe. Adiantou? Tudo bem, você recebeu um band-aid. Mas quando se fala, e muitas vezes, quantas vezes eu fiquei sentado onde vocês estão esperando tomar o passe e dei uma cochilada homérica. Desdobrou. Desdobrar a maneira educada de dizer, você dormiu pacas. E se tivesse passe em comprimido, então... Me dá 2 doses de bom senso. O processo Jesus disse assim: orai, né? E você será atendido. Bata a porta que ela vai se abrir. Ele não falou assim: peça que eu vou avaliar se você merece ou não. Bata na porta que eu vou olhar pelo olho mágico, ver se você pode ou não entrar. Ele não falou isso. Peça que será atendido, mas pedir o quê? Como? Aquelas 2 mensagens que tem nas paredes do centro espírita, né? O silêncio, reforma. O que é reformar? Modificar a minha maneira de, por exemplo, enxergar a realidade do mundo espiritual.
e me preparar aqui para onde eu vou. Aves de plumagens policromas, cruzados ares, de quando em quando pousavam agrupadas em torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando os lírios gigantescos rumos ao céu. Aves cruzavam os ares. Como é que eu concilio essa informação com a informação do Livro dos Espíritos, que diz que os animais têm uma reencarnação praticamente imediata? Ou seja, o meu cachorrinho morreu, vai imediatamente, volta. Como é que isso, se a reencarnação é quase que imediata nos animais, como é que eu tenho aves maravilhosas, de plumagens lindas lá em cima? O que isso me faz pensar? Meu cachorro está aqui, vai e volta. No entanto, eu tenho lá um monte de arara. Dá para pensar o quê? Evolução? Hein? Uma evolução também? Mas o que eu tenho lá? Aves. Aves que pertencem Ao plano espiritual. àquele plano. E elas se reproduzem aonde? Lá. Quer dizer que se eu tenho ave no plano espiritual e elas se reproduzem lá, independente daqueles animais que vêm daqui, quer dizer que eu, espírito desencarnado, posso me reproduzir no plano espiritual? Não entendi. Eu, espírito homem, ela, espírito mulher, nós dois transamos e temos um filho no mundo espiritual. Dói. Essa resposta será dada logo após os nossos comerciais. Livre pensar. Então você concorda que existem espécies animais que são nativas do mundo espiritual? Concorda também que tais animais existentes no mundo espiritual, qual possa ocorrer no reino vegetal, têm capacidade de se reproduzir? Sim ou não? Sim. Sim. Então, os animais se reproduzem? Nós somos animais? Sim. Não? Sim. Nos reproduzimos? No mundo espiritual? Não sei. Não. Não acabou o comercial ainda. No próprio livro existe aquelas os cavaleiros de Ricardo que vai no umbral, vão a cavalo, vai cachorro. São animais do próprio plano. Animais que fazem, quando você faz o resgate de espíritos, né, do umbral, animais fazem o serviço de proteção, comem miasmas que possam perturbar. São animais dessas dimensões espirituais. Ok? Aí ele perguntou para Lísias: onde está a minha mãe? Me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés. Ele estava em nosso lar, queria a presença da mãe. Ela não vive em nosso lar, ela habita esferas mais altas, porque ela trabalha por outras criaturas, né? Recordando, quando André Luiz não aguentava mais e fez a sua oração, é como se ele abrisse, né, na moldura que ele estivesse fechado, né? Ele abriu uma fresta ao fazer a sua oração, abriu uma fresta, claro, então com a ajuda da mãe, que tinha créditos, lá foi ele ser, né, buscado no mundo espiritual. Só que ele quis ver a mãe, mas a mãe não estava presente aonde ele habitava. Então eu estou perguntando o seguinte: você entende, o que você entende por habitas esferas mais altas? Outra cidade? Outra dimensão? Essa outra dimensão, como a esfera terrestre, pode ser considerada um plano espiritual? Sim ou não? Sim. Onde habita a mãe de André Luiz? Num outro plano espiritual. Uma outra dimensão. Não é umbral. Já não é umbral. Muito provável. Veja, o próprio nosso lar
A gente diz que nosso lar está no umbral. Um umbral elevado. Se ela está no plano, já não está mais nessa dimensão, né? Embora, quando encarnada, tivesse, né? Fosse mãe do André Luiz, aquela coisa toda, mas com a experiência e vivência dela, ela já estava num nível superior. Para quem vive na quinta dimensão, esse planeta aqui é considerado um umbral, então, né? Sim. Com certeza, né? Para quem vive num condomínio fechado de alto luxo, pessoal de Heliópolis vive no umbral. Verdade. E na mesma, digamos, Dimensão, né? região, né? No mesmo espaço, É uma dimensão. na mesma dimensão. Mas é possível a reprodução da gente no plano espiritual. Não acabou ainda o legal. Pois, como é que eu respondo? Ela pergunta essa, né? Só digo o seguinte, eu sempre digo isso, o espírito é um chato. Ele vai falar alguma coisa, ele dá meia dúzia de livros que a gente deve ler. Um deles seguramente tem aqui na biblioteca, Paulinho Garcia. Qual é o título do livro dele? Paulinho Garcia é espírito, tá? Desencarnado. Convive com Inácio, Odilon, etc., do plano espiritual. O livro que ele escreveu é Meu Filho Nasceu No plano espiritual. Meu filho nasceu no plano espiritual. Como é que meu filho nasceu no plano espiritual? Assistiram o filme Barbarella? Lembra disso? Vou fazer sexo com você. Dá o dedinho. Será que é assim? Não acabou o intervalo ainda. Já li. A vida jamais cessa. Não vou mais reencarnar na Terra. Tudo bem, ok. Você vai reencarnar onde? Em outras dimensões. Em outros, né? Olha só o que André Luiz disse. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera profunda, tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades iam e vinham. Avenida São João, Avenida Ipiranga, Avenida Paulista, né? Meio-dia, né? Não tinha flanelinha, nem camisola. Será que não tem flanelinha? Larato de celular? Não lhe parece isso uma descrição familiar? Ruas, avenidas, vias públicas? Numerosas entidades que iam e vinham, elas estariam volitando ou caminhando? Concorda que também pudesse estar se servindo de veículos? Veículos? Não sei o nome, mas seriam os nossos automóveis, bicicleta motorizada. A gente ouviu falar no aeródromo, né? Essas entidades seriam pessoas, criaturas desencarnadas ou seres que nada têm em comum conosco? Quem seriam essas entidades que estavam caminhando de pastinha na mão, olhar sério, paletó, gravata? Quem são esses artistas? Eles encarnados. Desencarnados que têm perna, rim, cabeça, necessidade fisiológica, que nem Nós. a nossa cidade espiritual é uma zona de transição. Com devido respeito, a nossa cidade de São Paulo é uma Zona. ponto. Mas também é uma zona de transição. Qual o motivo de ter sido empregado o termo zona de transição? Por que ele falou zona de transição? A cidade que você mora na Terra também não é uma zona de transição? Você vai viver aqui para sempre? A órbita terrestre para o seu espírito, que é o cidadão do universo, pode igualmente ser considerada uma zona de transição? Para onde a gente vai?
no sentar ao lado direito de nosso Senhor. Não tem aquele papo? Eu vou evoluir. Eu vou para várias, serão as moradas na casa do meu pai. Eu vou evoluir para outras dimensões. Não tem vida em Marte? Juro. Quem trabalha com apometria não fala em Aldebaran, Sírios, etc. Então, o meu estágio aqui é temporário. Eu sou um migrante, um viajante. Sim, o nosso estágio aqui é temporário. A gente vai, provavelmente, ou para um grau, para outra cidade espiritual. Geralmente, por exemplo... Quando desencarnar. Quando desencarnar. De acordo com a nossa consciência, com aquilo. Mas, por exemplo, que língua eles falam lá? E, por exemplo, nós vamos, nós somos daqui de São Paulo, vamos para colônia X de São Paulo. Ou a gente não pode ir para a colônia da Alemanha, por exemplo, porque a gente não é de lá. Ou a gente pode, ou pode vir. Porque até no filme Não Solar, ele aparece... Quando teve a Segunda Guerra, vários judeus desencarnando e indo. Aí eu fiquei imaginando, nossa, será que eles falam por pensamento? Ele fala alemão, já traduz, e o outro já entende em português? Sei lá, não sei. Também não sei, faço ideia. O que vocês acham? Língua universal. Esse negócio de... Não é telepatia? Esse negócio de telepatia, só se eu for tia. Porque eu for sobrinho, não. Estou brincando, estou brincando, estou brincando com Porque você. aqui na Terra, cada país fala um idioma. Na quinta dimensão, Então, mas não de se novo, fala, não tem de idioma. novo, eu mal sei o que é terceira dimensão e já quero entender e viver na quinta. A nossa quinta, por enquanto, é se eu for a Portugal, Espanha e pegar uma quinta daquelas. É o máximo de quinta que a gente vai ter. Voltando, brinquei do telepatia, se eu sou sobrinho, em seguinte sentido. Telepatia só se eu tiver essa capacidade. É a mesma coisa que volitar. Quer dizer que desencarno eu vou voando? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Você vai precisar pesão. Pedir, pegar um veículo. O que será que tem em cima de Moscou? Em cima de Moscou, que eu digo, no plano espiritual de Moscou. Deve ter um nosso lar russo, não é isso? O que teria em cima do Vaticano? Itália. Uma Itália espiritual. Um nosso lar dos católicos. Quer dizer que se eu desencarno e quiser ir para a Alemanha, eu vou conseguir ser entendido perfeitamente. Certo ou errado? Certo, vírgula. Se você falar alemão aqui. Mas as pessoas que quando estão desdobradas lembram que não articulam para falar, é o mental direto. Se elas têm essa capacidade, mas de novo, existem tomatinhos e tomatinhos. O que você quer ser quando crescer? Tomate da Sica, tá? Você sim, você não. Você sim, você não. Tem os que têm essa capacidade. Agora, André Luiz, o Inácio Ferreira, num dos seus livros, diz o seguinte: fui para uma viagem foi a Portugal e foi, acho que, ao Canadá. Ok? Como é que ele foi para o Canadá? Atenção, vamos juntos, Canadá. Pegou um avião, o equivalente a, tinha que ter autorização, igual aqui, ninguém entra no Canadá se não tiver passaporte, tinha que ter autorização, e se não falasse inglês, não tinha papo. Ou o cara de lá fala português, ou ele fala inglês. Ele é muito claro, o Inácio, na colocação dele. Não pense que, estou falando de novo, a grande maioria de nós, desencarnou, você vai se comunicar com qualquer um. Quer seja pelo pensamento, quer seja verbalmente. Já vi trabalhos aqui de obsessão que vão fazer um atendimento em outro país. E a mediunidade se comunica com as autoridades de lá, as autoridades astral,
e pede permissão para trabalhar lá com os médiums aqui. Isso eu já vi em roda de associação. Eu vou fazer um trabalho na penitenciária X, no cemitério Y. O que eu tenho que fazer? Falar com tranca-rua lá. Além de pedir permissão para quem está naquela região, para quem toma conta daquele pedaço. Inácio Ferreira, no lugar onde ele está, ele quis conhecer nosso lar. Teve que pegar um avião. Não tinha condição. Ele, Inácio Ferreira, médico, não teve condição de ir simplesmente ao nosso lar. A dimensão que nosso lar está hoje, ele não tinha capacidade de alcançar. Respondi para você. Com relação à comunicação, tivemos várias vidas, correto? Tipo, a gente reencarna e tal. Nem sempre nesse país. Eventualmente. Né? Eu vejo até pelo livro que eu li lá, o Eustáquio, ele teve em diversos lugares, inclusive mandaram aqui para o Brasil uma tribo indígena lá para ver se acalmava o bichinho. Agora, quando a gente desencarna, essas lembranças todas dessas línguas, elas voltam, né? Não. Quando a gente desencarna, a gente... Não automaticamente. Não, sim, mas depois de um tempo, ou seja, a gente poderia até desencarnar, vamos supor, eu faço uma viagem para a Alemanha, se existe lá o nosso lar, o plano espiritual em cima da Alemanha, se eu já vivi lá na Alemanha, eu posso até ir para aquele plano, não posso ou não? Vamos pensar o seguinte, você foi um soldado nazista, viveu na Alemanha, cometeu atrocidades, vem para cá, vive no Brasil, para dar uma guaribada, desencarna. Você quer ir para onde? Para onde eu quero ir? Voltar para a Alemanha? Quero ir para quinta dimensão. Depende dele, né? Sim. Depende dele. Há pessoas que quando desencarnam vão assumir personalidades da era medieval. Sim. Mas é muito interessante isso, muito curioso. Esse véu do esquecimento que nós vestimos aqui na terceira dimensão também existe lá. Porque essas coisas que ele falou, elas só vão ser reveladas para nós, as encarnações anteriores, elas só serão reveladas se a gente tiver a capacidade, a compreensão, se a gente conseguir processar aquilo sem cair. Olha, você me dá a oportunidade de falar de Laura. Laura, mãe de Lísias, ok? Laura estava no plano espiritual, ela e o marido, desencarnados, pelo trabalho, pelos bônus hora que eles tiveram direito a uma casa. Muito bem. Trabalhando aquela coisa toda, já há algum tempo em nosso lar, ela pediu autorização para reconhecer, conhecer, tomar conhecimento das existências anteriores. Ok? O pedido dela foi submetido, teve autorização. Então ela e o marido foram para um espaço, um local, uma câmara, para recordar existências anteriores, ok? Só com detalhe, só poderia recordar 500 anos atrás. Por quê? Porque provavelmente se voltasse a 600 anos, ela ia ver uma barbaridade qualquer que ela fez ou que fizeram com ela, que ela não teria estrutura para aguentar. Que era normal para a época, né? Infelizmente. Por exemplo. Então, vai muito disso, né? Não nos preocupemos, ok que a gente esquece, né? Embora esteja guardado, né, no nosso mental, e o mental fica no corpo espiritual, todas as nossas experiências. Por isso que de vez em quando você sente um problema qualquer, né, um medo de animal, houve um grito, um sinal, um barulho, uma cena qualquer, às vezes aquilo te provoca um certo... É como se uma válvula abrisse em relação ao passado e aquela emoção que você tem guardada, ela aflora, né? Insights que a gente tem. Dentro disso que você está falando,
quando que a gente tem a possibilidade de não usar mais o véu? A gente sabe disso, se na quarta ou quinta dimensão a gente já pode chegar com a mente esclarecida de... Hoje as noivas já não usam mais o véu, né? Não faço a menor ideia. Eu não sei se pela minha formação, né? Eu fiz engenharia, então eu sou meio pé no chão. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu tenho certos cuidados quando diz, não, porque na quinta dimensão, não, porque na sexta, vamos fazer um curso para despertar em mim a capacidade de entender a quinta dimensão. Cara, eu mal sei viver a terceira dimensão. O que é que eu quero pensar na quinta? Para mim, quinta é a quinta da Boa Vista, no Rio. Quinta do Engenho, num hotel gostoso em Sorocaba. É o máximo. Tem o quinto dos infernos. Né? A cada dia, as preocupações. Né? Então eu fico muito excitado em querer o que vai ser, e o meu chão está, como é que chama? Areia movediça, e eu não estou percebendo. O grande exercício nosso, isso hoje, há muita literatura, muita coisa produzida, nos chamando a atenção para viver o aqui e o agora. E o Tony fala sempre nas palestras dele, quando você está fora do aqui e agora, você não dá um passo sequer evolucional. Porque se você vive no passado, você está estacionado. Se você vive com ansiedade do futuro, você está estacionado. Como que você caminha? Sendo aquilo que você é, vivendo aquilo que você tem que viver naquele momento, naquele instante. Se eu vivo o passado, eu estou aterrado. Meu pé está preso no chão. Estou com depressão. Se eu vivo no futuro, eu estou volitando. Como é que eu ando? Volitando no sentido de sem rumo, né? Pipa sem rumo. Eu tenho que viver o quê? Presente. Aqui e agora. E é muito curioso, por exemplo, as palestras do Tony, ele, de vez em quando ele dá uma futurada, ele bota aquelas coisas, fala das dimensões, fala dos dragões e tudo. E quando tem esse tema previamente anunciado, aqui Lota. Tem gente que fica na janela, não cabe mais. Fora os que estão em casa desdobrados para Quando os assistir. temas são filosóficos, aí já a plateia se esvazia. É muito interessante. Porque a gente quer saber de coisas para as quais nós não temos alcance. Esse é o problema. A gente tem que fazer o que tem que fazer. Porque na verdade, Bernardo, existe uma ilusão de que você tendo aquele determinado poder, você vai resolver todo o resto. É a mesma história do dinheiro, né? Todo mundo, quer dizer, uma grande maioria acha que com o dinheiro resolve tudo. E aí ele consegue o dinheiro e aí ele descobre que ele não resolve. E o poder é a mesma coisa. Você pode, com o poder, inclusive, que é o caso da apometria, a gente sabe disso, que é a magia da luz, você pode ir no caminho errado. Né? Porque o nosso nível moral é baixo, aí você vai usar a apometria para fazer uma coisa errada. Então é isso, sem questionamentos, porque eu não tenho nenhuma condição de imaginar o que acontece em outras dimensões. Eu mal me conheço aqui, todo mundo dessa sala, a gente mal se conhece. Então essa ansiedade, essa vontade de saber o que é o amanhã, como isso vai acontecer, quando que o mundo vai acabar, eles querem data, horário. Né? E se estiver chovendo ou não, caiu com guarda-chuva e tal. Não, e o que é pior, exemplo bobo e simples. Você está assistindo um programa de televisão, jogo, qualquer coisa. O jogo está lá, o locutor falando, olha, não esqueça, hein, logo após vai ter tal coisa. Bom, amanhã o jogo é... Pô, mas eu estou vendo o jogo, você já está projetando amanhã. Dois exemplos simples para dizer como a gente é excitado a sempre ir para frente. E não fica pensando no aqui e no agora. Pessoal, acrescentando o que o Bernardo falou, a gente tem uma questão de
palestra que fala sobre a reforma íntima. Estamos falando? Você tem que se enfrentar. Você vai ter que se olhar. É minha responsabilidade. A minha responsabilidade 100%. Eu vou ter que ocupar. Isso é difícil. É melhor ficar. Se você pegar, de novo, um livro que tem aqui na biblioteca, Reforma Íntima Sem Martírio, né? Lá na metade do livro tem um exercício para você falar com você mesmo. Para você hoje conversar com os seus, o homem velho, os seus ontem. Que seguramente não é o que você é hoje. Hoje você está procurando arcas, procura mudar a sua forma de ser, de agir, de pensar. E ontem ele está querendo, então você tem que... O efeito sombra, você tem que administrar isso. E a gente quer fugir, achando que se eu tiver dinheiro, conhecimento do amanhã, eu... Não tem. Capítulo 10 a 12, bosque do livro, né? No Bosque das Abas. André houve referência de Lísias à existência de grandes oficinas de serviço, trânsito e transporte no nosso lar. Oficinas de serviço, fábricas, departamentos. Segundo ele, os veículos ali precisavam fazer manutenção. O que você acha isso? Será que tem marronzinho lá? Shopping center, ladrão. Qual a necessidade desse serviço? Além do conhecido aeróbus, será que existem outros veículos? Sim ou não? Sim. Tal medida seria, por exemplo, evitar algum acidente que acontecesse, quiçá de ordem fatal para pedestres e condutores de veículos, ou seja, tem uma avenida, faixa para pedestres, sinaleira. Como é que eu faço? Se eu tenho transeuntes que são criaturas como nós, andando no pesão, indo para o trabalho. Se eu tenho ônibus, patinetes eletrônicos, seja lá o que for, eu tenho que ter uma organização. Como eu, teoricamente, tenho no trânsito aqui em São Paulo. Mas nunca vai se ouvir dizer que alguém morreu atropelado lá. Será que não? Voltemos esse assunto em 2 minutos. Aqui, acho que aqui já dá para voltar nosso. Rio Azul. Rio Azul. Será que é um rio mesmo? Com água? Margem. Se eu mergulho, eu saio nadando. O que você acha? Rio Azul. Rio no mundo espiritual? Faz sentido ou não? Faz. E o que tem no rio? Que mal lhe pergunte, o rio nasce aonde? Na nascente. E morre aonde? Na morrente. No nascente e no morrente. No oceano? Opa, tem oceano em nosso lar? Mar dos sonhos. Vamos passar o fim de semana no mar da tranquilidade. Rio, você leu lá, Rio Azul. Pensou que tivesse peixe, vegetação? E se você não souber nadar e cair nesse rio, o que acontece? Mas eu já estou morto, morro de novo. Pensou nisso? Se você cair nas águas e não soubesse nadar, o que vai suceder? E se sucede, morro! Morro, seu cair. Eu não sei nada, se você não sabe nadar, cai no rio. Se ninguém te salvar, acontece o quê? Desencarna. Morre e vai para o outro astral, o astral? Isso, umbral do nosso lar, por exemplo. Estranho, né? O desencarnado desencarnou. O desencarnado desencarnou. Por que não? Não tem a segunda morte? Vixe, mas
Aí já não é mais desenho encarnado, que não tem carne. Desenho espiritualizado. É bom a gente começar a ler. Olha, eu pensei que era facilzinho, tranquilo. Todo o volume de água, né, do Rio Azul é absorvido em caixas imensas de distribuição. A cidade precisa ser abastecida de água. Para quê? Beber. Beber? Limpar? Nós falamos em banheiro, não é isso? Como é que, por sucção, por desintegração, água. Eles precisam de água para sobreviver. Eu quero fazer uma pergunta agora. Eu. Né, na minha ignorância total, antes de adentrar um pouquinho mais a respeito da espiritualidade, eu achava que quando a gente morria, a gente, depois do tempo, já não se alimentava mais, não precisava mais se alimentar, então tudo isso é balela, né? A gente se alimenta no plano espiritual. A gente de novo, Inácio vai fazer uma visita, ele está no umbral, digamos um umbral leve, e vai descer, né, para o umbral mais pesado. Encontra 2 homens e uma mulher desencarnados fazendo um churrasquinho no umbral. Uma carne sendo queimada. Oferece, os 2 amigos que estavam com o Inácio recusam e ele come a carne. Aí ele literalmente diz assim: me desculpe, mas eu tive que sair correndo atrás da moita. Ele comeu aquela carne. Que carne era aquela? De que animal? Que vibração teria aquela carne? Nosso lar teve uma rebelião. Se você ler o livro, está lá. Por que rebelião? Porque a galera que estava indo para lá queria alimentos que estavam acostumados aqui. Então faziam contrabando de alimentos. Então tiveram que mudar o governador, proteger a cidade, botar aquelas proteções todas, exatamente por causa disso. O nível de vibração das pessoas que vão para lá não é diferente, muito diferente daqui, né? E as necessidades psíquica e vibracional mesmo. Naquela época, sim. Agora, hoje está diferente. Para eu ir para nosso lar, tem que ter outro padrão de vibração. Ok? Nosso lar seria, digamos, um hotel 7 estrelas. Alguém conhece um hotel 7 estrelas? Parece que na África do Sul tem um. 6, né? O máximo que nós conseguimos ir, como pessoa jurídica, porque física é complicado, é hotel 5 estrelas. Toda cidade que existe no mundo espiritual é igual ao nosso lar? Leiam. Isso é chato, né? Sempre dá um livro. Leiam Libertação. Gregório cuidava de uma cidade medieval, no plano espiritual. Com relação às cidades espirituais, assim, é verdade essa coisa que você vai na cidade da cidade que você desencarnou. Em São Paulo tem uma cidade espiritual. Se você for para o Rio de Janeiro, tem o nosso lar. Se você for para Paraná, deve ter um outro lá, uma cidade. Tem relação do lugar que você desencarnou com a cidade espiritual que você iria? Você tem condição de ver? O que você acha? Eu vou convidar você para, a partir de amanhã, viver no meio da floresta amazônica. Ok? Você consegue? No meio da floresta. Então, você falando daquele hotel que tem lá. No meio da floresta. Não, lá com os chavantes, Gamiquara, você consegue viver o seu conhecimento e característica vai te permitir viver de ervas, pegar casca de árvore para se proteger,
evitar picada de mosquito, mordida de cobra, você consegue? Viver sem papel higiênico. Viver sem papel higiênico. Eu vou para onde eu estiver acostumado, que a minha energia me leva. E de repente eu posso ter um irmão gênio. Nós dois poderemos morrer no mesmo dia, na mesma hora, e não nos encontrarmos no mundo espiritual. O que eu fiz, o que ele fez, o que eu penso, o que ele pensa, vai me levar para uma dimensão que seja característica nossa. Vocês já foram num jantar chiquérrimo que tem 20 talheres à direita, 3 à esquerda, 4 copos? Já se perderam? Filmes, a gente já viu filmes disso. O cara senta, não tem a menor ideia de como vai, não tem isso. Imagina eu desencarno, vou para a 5ª dimensão. Já que vocês adoram a 5ª dimensão. O que eu vou fazer lá se eu nem enxergo, nem terei a capacidade de enxergar o que está lá? Por quê? Eu não tenho isso na minha concepção. Mas, por exemplo, se eu viajo para a Rússia e desencarno lá, eu vou vir para uma coisa daqui ou você vai entender o russo? Se eu levar você para o plano espiritual da Rússia, você vai entender o que eles falam? Você vai ser levado para onde a sua energia traz, cara. Eu consegui entender essas coisas quando eu refleti sobre a afinidade vibratória. Está falando de afinidade vibratória. Somos energia. Então, nós temos uma vibração. E essa frequência nossa é que nos qualifica para determinadas regiões do espaço. Então, se você tem afinidades com a cultura russa, se você já foi, se você tem uma encarnação russa, por exemplo, que foi muito marcante, que você sempre deseja voltar ali, você desencarna aqui, é provável que a sua frequência te leve para lá. Mas se você está aqui vivendo a sua vida e tem essa sua frequência vibratória condizente com a nossa cultura, em qualquer ponto, é a forma que eu entendo, qualquer ponto do globo que você desencarnar, você é como se você fosse sugado para essas regiões. E aí vem o fantasma do Nibiru, do planeta Chupão, que vai fazer exatamente essa varredura por afinidades vibratórias. Como nós somos simplesmente vibração, nós somos energia, e aqueles que estiverem dentro da frequência desse planeta, desse Chupão, dessa coisa que vem aí, que eu não entendo nem como um planeta, é um grande imã. E por afinidade vibratória, vamos ser chamados para lá. Aqueles que mantêm a afinidade vibratória com o nosso planeta em evolução, permanecem aqui. Então, é dessa forma que eu consigo entender esses encaminhamentos. Para onde a gente vai? A gente vai para onde a nossa afinidade vibratória nos levar. Por isso, o que a gente tem que fazer? Tem que cuidar da nossa... afinar essa vibração. Como se faz isso? Puramente por comportamento, por atitudes. Então, a gente tem que fazer as nossas escolhas. Qual é a nossa escolha? E pelas nossas escolhas vamos trabalhando essas vibrações, vamos intenciando isso tudo, vamos caminhando para a luz, que é o nosso objetivo. Ou a gente se afunda na questão, como já fizemos muitas vezes. Por aí. Você sabia que se eu pudesse transformar você que tem aí 1,80 m, tem aí uns 90 quilos, se eu transformasse você em energia, você seria capaz de iluminar o estado do Rio Grande do Sul durante 100 anos? O que eu falei? Se eu pegar você, passar numa máquina de trituração e pegar essa energia que você tem dentro de si,
ela seria capaz, que transforma energia pelas leis, de iluminar um estado do Rio Grande do Sul durante 100 anos. Essa é a energia que a gente tem e que não usa. Mas não importa o tamanho, a minha energia pode ser maior do que Não, sim, eu dei esse exemplo que está no livro de Apometria, não sei quem de vocês estuda, que faz pela conversão física, uma pessoa de 1,80 m, mais ou menos 85 quilos, ela traz em si, simplesmente, independente do poder mental que ela tenha, traz em si uma capacidade energética capaz de iluminar a cidade. Claro que não é o tamanho que você pode ser pequeno e ter todo um poder, claro. Mas é um exemplo, só de dizer, da capacidade energética, que nós somos magnetismo, energia pura. O que você está falando é aquela fórmula do Einstein. Fórmula do Einstein. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Qual é a sua massa? Não importa o que você gera de energia, você está falando de massa física. Então você pega aquela equação, coloca qual é a sua massa, a velocidade da luz você tem, você sabe quanto a sua massa geraria de energia. Eu e você não dá para iluminar nem o Butantan, porque nós somos pequenininhos. Mas é interessante, isso é muito bonito. Não, aqui tem texto falando sobre essas cidades espirituais, né? Eles ficam sobre cidades físicas, né? E eu imaginava que se você ficasse numa cidade, você seria o correspondente ali que está em cima, né? Dizem que, sim, nosso lar é um dos mais difíceis de você ser acessado, né? Até queria saber, assim, qual cidade espiritual é mais fácil de você entrar? Aí complica. Você podia mudar lá para a cidade. Será que tem cidade espiritual em cima de Araraquara? Aí eu e ele vamos desencarnar em Araraquara. Vocês conhecem Araraquara? Berço da civilização? Capital do mundo? Araraquara. Olha lá, você acha que toda cidade existente no plano espiritual é como o nosso lar? Capítulo 11, Lísias elucida. Todas as experiências de grupo se diversificam entre si. Nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Então, quem vai para nosso lar? Quem está com um padrão de vibração coerente com aqueles que estão nessa região. Então, para onde eu vou? Pode ser que eu vá para a Rússia, se você tiver no seu passado uma ligação tão forte. Tua ligação será essa. Mas não é o normal, habitual. Desculpa. Claro. Não entendi uma palavrinha da última construção aí. Constitui uma experiência coletiva. Esse coletivo quer dizer dos habitantes? Dos habitantes. Quer dizer, não é necessariamente um resumo de todas as demais comunidades, é isso? Não. Coletiva daqueles, coletiva daqueles habitantes. Que tem aquele padrão de vibração afim. Só que eu não entendi se era... Inclusive, assim, a nossa lar tem história, né? Como que o nosso lar conta, né? Que foi fundada por português, né? Tem toda essa história de como foi. Claro. Você sabia que Lísias foi um dos discípulos de Sócrates? Jogador? É, o jogador ou filósofo. Já não estamos, né? Lísias esclarece, na esfera do globo onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas, ou seja, tenho que trabalhar muito. Não é porque eu desencarnei, fui nomeado fantasma, que eu vou ter lá, né, as minhas, tocando harpa, ouvindo, comendo caldinho, passando o dia em... Eu vou ter que trampar, vou trabalhar. Tem fábrica em nosso lar, mais ainda. Tem fábrica em nosso lar? Tem fábrica em nosso lar. Como é que o pessoal do nosso lar usa roupa?
Alguém tem que fabricar roupa. Eu em nosso lar não consigo. Bom, agora eu vou trocar essa roupa e vou pôr um fraque. Mentalismo um fraque. Há quem consiga? Sim. Não, é o normal. Mas a ideia que a gente tem é que tudo é plasmado, né? Tipo assim, antes da gente começar a ler. Plasmado para nós essa ideia. Legal? Legal. Aquele livro Violetas na Janela, lá, né? Coisa que a menina lá, a Patrícia, ela apontou, aí tinha um que acompanhava ela. Aí ela foi tomar banho, aí viu que tinha roupa. A roupa era o mesmo que ela usava, eram jeans com camiseta. E aí o rapaz falou assim, eu sei que você usa, eu plasmei isso para você. Pode ser, pode ser. Ele tem a capacidade de o duplo dela. Aliás, esse livro é curioso, porque ela desencarna e ela não passa pelo umbral, né? Ela acorda já no lugar gostoso, tranquilo. Acho que a avó dela recebeu, né? E porque, assim, ela era espírita, tal, o pai, né, tinha um centro, e o pai pedia os amigos espirituais para deixar ela dormindo, para deixar ela dormindo. Né? Diz que ela dormiu, acordou no hospital, tinha muito sono, dormiu, e ela não passou pelo umbral. Né? Já o Inácio Ferreira toma conta de um hospital psiquiátrico, cuja maioria dos clientes são espíritas médicos. Um hospital psiquiátrico do plano superior. Quem é o frequentador? Nós, que abusamos da nossa livre. Mas a história da Patrícia também vem de um processo anterior, né, dessa encarnação. A evolução dela é essa encarnação. Todo o processo. Todo o processo. A natureza não dá salto. Porque na verdade lá eles não têm folhinha, né? Eles não vêm assim, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos. Não, eles vêm assim. É a nossa existência toda. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Olha agora falando de umbral. Olha, você que adora a quinta dimensão. Umbral será o mesmo que trevas? Umbral será para o espírito que desencarna na Terra uma passagem obrigatória ou um tempo de permanência obrigatório mais ou menos longo para uns e outros? Você concorda que umbral possa vir a ser um planeta? Existirá umbral ao redor da Terra? O que quer dizer umbral? Batente, portal, passagem. Então a gente fala, cara, está no umbral. Está na passagem, está no caminho. Graças a Deus que está no umbral. Pior se tivesse no abismo, subabismo, trevas. Então, mas que a gente pensa que trevas, pensa, né? Que a gente pensa, passaram muito essa ideia para nós que umbral é uma coisa pesada. Sim, escura, carregada. Tem umbral assim? Tem. Umbral mais pesado, né? Umbral grosso. O que ele quis dizer com umbral começa na crosta terrestre? O que significa umbral grosso, médio e fino? Seria nosso lar uma cidade umbralina? Inácio coloca, nós caluniamos muito o umbral aqui na Terra. Então, olha só, o umbral começa na crosta. E temos, de novo, pensa São Paulo. Não tem vários níveis, né? Nossa cidade não tem vários, né, tribos. Se você fizer círculos, você vai ter, né, umbrais mais leves, livres, lá na ponta das periferias das grandes cidades, né? Nova York, Cidade do México, São Paulo. Tem um umbral. Vai chegando para os centros onde, né, o nível um pouquinho melhor. Tem o 1 brau, tem o 2 brau, tem o 3 3 brau. brau,
Assim Quanto como você tem quiser. Humberto, 2 Berto, 3 Berto, né? Você vai quando você quiser. Zé Roberto. Tem o Zé Roberto. Você vai para onde você quiser. Puder. Desculpe ser chato, mas a gente precisa estudar. Saber da quinta dimensão, que maravilha. Olha, como é que nasceram os magos negros? Como é que a Atlântica foi e voltou? Legal. É bom saber história. Mas o que eu faço com isso? Eu tenho que... É a minha evolução. O Inácio Ferreira fez muita coisa como encarnado, tem inclusive livros de psiquiatria interessantíssimos. Chegou no plano espiritual, ninguém perguntou: quem é você? Cadê seu título? Você é atuário? É estatístico? Você é engenheiro? O que é que você fez? Quais são os talentos que nós temos e todos temos? O que nós fizemos? Devolvemos uma moeda? 2, ou multiplicamos os nossos talentos? Capítulo 15. Eu estou no 15. Nosso lar tem 50. Olha quanta coisa a gente passou batido em nosso lar. Recebe a visita da mãe dele, que estava numa dimensão superior. Como é que ela visitou? Como é que ela chegou a ele? Ela estaria materializada? Ou ela seria uma gênero? Agênere, negativo de gênero. O que é agênere? Ou quem sabe ela tenha feito visível apenas para André Luiz. Como vocês acham que a mãe dele chegou? Agênere seria aquela criatura que assume o seu corpo, mas não o seu espírito. Então, de repente, vem uma criatura aqui com o corpo da Tatiana, falando como a Tatiana, só que espiritualmente não é a Tatiana. Desdobramento? Como se fosse uma assim? forma de desdobramento. Sri Sai Baba? Tá? Como é que é? Sri Sai Baba? Existe? Não, Sri Sai Baba? Como Sai Baba. eventualmente. A gênero, Kardec, a gênero quer dizer não gênero, né? Quer dizer, é alguém que vem não de uma procriação normal. Existe. Aí tem alguns livros que falam de indivíduos que tomam o corpo de certas personalidades, líderes, etc, etc, etc. Ela vai se materializar para chegar. Então, como é que eu que não sou vidente, né, no ovo, né, como é que eu veria um espírito? Vocês ouviram falar nas sessões de materialização, não é isso? Famosas, célebres, né? No Rio tem o irmão Chico, não? Frei Luiz, não é isso? Com trabalhos brilhantes de materialização. Então, ela está num plano superior. Como é que André Luiz iria vê-la? Ela se materializou. Simplesmente. É a história parecida com do resgate do Gregório. Chamou a mãe dele. Na hora, foi a única que ele já estava 1 milhão de anos na frente. Na hora de voltar para fazer um trabalho, para recolher aquele que tinha sido filho dela, não sei quando. Aí desmaterializou. E foi a única que fez com que ele dobrasse o joelho e aceitasse sair. Agora, se a mãe do André Luiz estava num plano superior, ela ainda não tinha o corpo, ela passou pela segunda morte, né? Perdeu o corpo. Não sei. Físico, etérico, astral. Mental inferior, mental superior, búdico e ático. Eu desencarno, perco esses dois, o físico e o astral. Agora, esses outros, na medida que eu evoluo, eu vou aprimorando. Ponto, parágrafo. Ela estava num nível superior. Quanto superior? Não sei. O superior dela poderia ser que tivesse também corpo? Sim. Como o corpo tem, esses nossos amigos, se alguém tiver evidente, talvez estejam vendo, corpo tem esses amigos que estão aqui. E eu não os vejo. E estão num plano superior ao nosso. Ou não. É que para
superior ao nosso lar... O que é superior? Se é tanta evolução, o que é superior? Você fez um curso superior, tá? Você formou em quê? Engenheiro. Agora você faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, não tem isso? Então o que é superior? Será que só o fato de estar superior ao nosso lar já lhe tirou todos os corpos? Ela ficou essência? Ficou luz? Talvez não. Mas pense. Olha, você concorda que espíritos que residem em nosso lar vivem rodeados por espíritos que não conseguem enxergar em condição normal? Eu estou em nosso lar e estou rodeado de quê? De espíritos que eu não enxergo. Pô, mas eu estou em nosso lar, sim, e daí? Existem outros níveis superiores. Assim como eu estou aqui, não enxergo aqueles que estão aqui. Tudo um padrão de evolução. Não é porque eu, pimba, subi, que tudo se transforma. A mudança é lenta. O processo de evolução é demorado. Ele não é linear, não é exponencial. Ele vai em formas de círculos. De novo é a frequência vibratória. De novo a frequência vibratória. Confidências. Olha, isso é muito interessante. A mãe de André Luiz diz que seu pai, Laerte, há 12 anos se encontrava numa zona de trevas. O pai de André Luiz estava há 12 anos no umbral. Ora, se André Luiz demorou na região umbralina, por que ele não encontrou seu pai lá? Tudo indica que ambos estiveram no umbral, um ao mesmo tempo em que o outro. André Luiz por quase 9 e o pai por 12. Por que André Luiz não esteve? Ele não tinha o Facebook do pai. É tão difícil entender isso ou não? Eu tenho um irmão gêmeo que mora em Santana e eu não vejo esse cara... Em bairros diferentes. Em bairros diferentes, eu não falo com ele. Não é assim? Claro que aí é. E de repente pode até ser que se André Luiz vê o pai pode ser que não. Se eles se encontrassem, o pai não o visse. Dá para entender? Eu estou no primeiro andar do prédio, vejo quem está no térreo. Quem está no térreo não enxerga a mim. E eu não enxergo quem está no segundo andar. Mal comparando. Como se não bastasse, a mãe informa que as duas irmãs de André Luiz, Clara e Priscila, também desencarnadas, viviam no umbral agarradas à crosta da terra. Por que nem elas duas viram o pai? Você concorda que o umbral igualmente se divide em subdivisões, como por exemplo a terra em países, regiões, algumas habitadas e outras não? Então, olha que legal, hein? André, o pai e as duas irmãs, todos no umbral. Em que umbral? Inferior. E não se encontravam. Energia. Padrão vibratório. Padrão vibratório. Por que tem pessoas que desencarnam, vão para um lugar que parece um pântano, outros vão para um lugar que parece uma cidade, um vale, tem outros que ficam aqui do lado do caixão, Padrão vibratório. no cemitério. O que densidade do corpo. Quem fica, por exemplo, mais aqui, está mais denso, é isso? Está muito materializado. Só vive a matéria. Está preso. Não consegue dar uma elevada. A sua vida toda foi essencialmente material. Nunca lhe passou pela cabeça, pelo coração, qualquer elevação melhor. Qualquer sentimento mais. Os que falam assim, é o imposto que fica do seu lado, você está na rua, gruda em você. Esses são os encarnados dela, mas são mais densos. Desculpa, o que tem que haver o imposto por isso? O imposto Eu estou aqui porque o imposto me segura? Não. O encosto que
você pega aí por aí que está vagando por aí, ocupando nas casas das pessoas, enfim, esses são por que eles não estão lá nessa parte do umbral que são cidades? Um dos livros do Inácio, ele conta a seguinte experiência. Digamos, eu sou presidente do Arcas, tá? Sou um cara meio, só eu sei, só eu comando, as novas cabeças eu não deixo que assumam, tem que fazer o que eu quero, ok? Eu desencarno. Eu acredito no mundo espiritual, fiz uma série de coisas, desencarnei e estou no plano espiritual. Só que um dos meus corpos fica onde? Preso aqui. O meu mental inferior fica preso aqui. E eu estou lá. Como é que eu vou evoluir se eu estou preso com um dos meus corpos aqui? O que eu tenho que fazer? Um médium desencarnado incorpora o meu corpo mental e me leva para cima. Sherlock. Entendeu o que eu falei? Estou desencarnado, mas a minha obsessão pelo Arcas é tão grande que o meu mental inferior está preso aqui. E não me deixa evoluir. Eu tenho que resgatar esse corpo. Caminho inverso. Eu vou numa sessão de apometria e um dos meus corpos está preso na guerra, no castelo, numa situação qualquer. O que a gente faz? Ressonância, né? Tenta tirar, né? Eu não elimino, mas eu tiro aquela frequência que me leva àquele passado para ver se eu possa continuar a minha existência. A apometria faz fundamentalmente isso. André Luiz não tinha onde morar. Clarencio, que o estava dizendo, que talvez eu vou ter que, em nosso lar, levá-lo você para alguma instituição de benemerência. Ele agora era cidadão de nosso lar. Não tinha para onde ir. Foi quando Lísias convidou para que ele fosse morar na casa dele. Senão ele teria que ficar num albergue, como tem aqui. Você concorda que André Luiz, no mundo espiritual, a situação dele pode ser comparada a de um imigrante? Ou de um refugiado, como existem milhões hoje em dia? Olha a responsabilidade moral que nós temos. Haitiano que vem, venezuelano, é o pessoal que quer ir para a Itália, para a França, para a Alemanha. Olha a responsabilidade. Como nós aqui, nós somos também imigrantes aqui. Nesse planeta, nós estamos em passagem. Na desencarnação, todos nós seremos imigrantes no mundo espiritual. De vez que na condição de errantes ou de filhos pródigos, vamos estar viajando de volta para a casa do Pai. Dá para entender isso? Faz sentido? O amigo chega em casa, toca a campainha, para que a porta seja aberta. A porta no mundo espiritual. Ora, por que ele não atravessou a casa? Porque lá eu não consigo, eu tenho casa. Quem é que vai passar por uma casa que está em nosso lar? Talvez a mãe de Lísias, de André Luiz. A mãe de André Luiz consegue passar pela casa de André Luiz, porque ela está num plano superior. O espírito atravessa paredes do mundo espiritual que habita, ou apenas consegue fazê-las nas dimensões de matéria com diferente frequência vibratória do que aquela que constitui o seu corpo. De novo, se a minha frequência é 13, eu não vou pegar o canal 22. Não consigo. Eu só vou até o canal 13. E nós somos essencialmente energia. A casa tinha ambiente simples, acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres, quadros de sublime significação espiritual, piano na casa de Lísias, harpa. Aí fica a pergunta cruel: de que material foram feitos os móveis? Aí você perguntava para o Zé. Que tipo de madeira eu vou usar lá, hein, Zé?
madeira espiritualizada, quadros e telas. Quem será que desenhou aqueles quadros e telas no mundo espiritual? Espíritos que... Ou um médium no plano espiritual que escreva, psicografa, pinte, tem a capacidade musical e cria uma música perfeitamente, como o piano. Será que era um piano desencarnado? Ou um piano real que estava lá? E a harpa? O que você pode dizer da harpa? O piano e uma harpa nos leva a pensar na existência de músicos e compositores. Faz sentido? Faz sentido. Livros maravilhosos. Que livros seriam esses? Escritos daqui para lá ou escritos lá mesmo? Aqui é uma cópia de lá. Então, na hora que eu de repente escrevo um livro aqui, eu estou sendo intuído, quer seja médium ou não. Eu tenho os meus mentores. Se eu estou em nosso lar, eu estou escrevendo o livro e estou recebendo influência de outros mentores. Então, escreve-se livros no nosso lar? Sim. Ou toda a cultura é do mundo material? Negativo. Faz sentido? É o inverso. É o inverso. Sala de banho. Tudo simples e confortável. Na casa de Lisa tinha sala de banho. Ora, nosso lar foi fundado por portugueses, casa de banho ou sala de banho é banheiro. Qual é a utilidade de um banheiro para o desencarnado? A mesma que o encarnado usa aqui. O corpo espiritual, o perispírito, tendo que se alimentar, ele não tem que tirar os seus, excretar os seus resíduos. Aonde eu vou fazer isso? Na casa de banho, no banheiro. Higiene, lavo as mãos. Lavo as mãos no plano espiritual. Preciso me banhar. Se eu tomo banho a fim de higienizar-me, convém concluir que eu transpiro, sujo, ou quando me coloco com alguma espécie de poeira. No plano espiritual eu transpiro e me sujo. Com relação a esse negócio do que é criado, do que não é criado e tal, eu li uma vez que Einstein e mais uns 4 loucos, ou seja, gênios, estavam conversando e tal, e começaram a pensar o que era real e o que não era real. E aí chegaram a uma conclusão que na realidade nada é real. Ou seja, a gente fala, tal, não, mas existem os prédios, tal, que tem massa, tal. Negativo. Eles fizeram as contas deles tal, e falaram, não, isso aqui não existe, é impossível. O que tem de massa real num prédio de 13 andares, real, massa real, esse prédio era para ser o tamanho de uma unha. Então eles chegaram num bom senso que, tipo, tudo foi uma criação coletiva. Tudo é criação coletiva. Dentre outras coisas que não tem sentido de existir, existem, né? Por isso que a gente diz que nós vivemos numa matrix. Uma matriz. Isso aqui é a projeção da nossa mente. Por isso que eu não consigo desencarnar e ir para uma quinta dimensão. Rapidinho. Os portugueses vieram do Brasil. Os índios receberam os portugueses, certo? Os índios não viram os navios. Não entendi o que você falou. Os navios chegaram no porto, na praia, e os índios não enxergaram os navios. Por quê? Porque eles não tinham esse padrão. Não têm essa referência. Não conhecia o navio. Vocês conhecem o símbolo da integral? Uma minhoca assim, um Szinho? Uhum. Alguém viu isso? Você não estudou cálculo? Como é que você pode entender a integral? Dá para entender? Uhum. Para fechar, Espírito é Gente, por sinal, outro livro interessantíssimo de Inácio Ferreira. Leia.
corpo, perispírito também é carnal. Veja que está entre aspas. Eu tenho perispírito porque eu tenho aqui. Inclusive os meus órgãos, fígado, rim, etc. Eventualmente com características um pouco diferentes, não tão grandes, funções um pouco diferentes. Mas corpo espiritual também é carne. Carne no sentido de existe. Matéria. Matéria, energia, energia, matéria. E a partir daí eu já estourei o tempo. Veja, parei no capítulo 18, são 50. Semana que vem. Semana que vem não dá. A gente pode continuar no mês que vem. Só para não deixar a informação, esse material, basicamente eu peguei, interessantíssimo, se toda segunda-feira você procurar na internet, blog mediunidade na internet, o Inácio Ferreira apresenta um material, um texto. Atualmente ele está dissecando o livro Libertação. Então o que ele fez para o nosso lado, ele está fazendo com o livro Libertação, capítulo por capítulo, distinguido. Ok? Obrigado, vamos encerrar com oração, como a gente sempre faz. Então, agradecendo a oportunidade, agradecendo a presença dos nossos amigos, encerramos esse nosso bate-papo, esperando que cada vez mais a nossa expansão de conhecimento, a nossa ampliação de conhecimento nos leve a entender, a aceitar e nos integrarmos cada vez mais com o plano espiritual. Que a presença de Jesus esteja conosco, todos tenhamos um dia gostoso, um feriado maravilhoso amanhã, um segundo semestre cheio de atividades, trabalho e alegria. Que assim seja, graças a Deus.